75% das pessoas saem dos seus empregos não por causa da empresa, mas por causa do seu chefe. Sim, não é a empresa, é o chefe. Esta é uma estatística que diz muito sobre o mundo em que vivemos. Diz que a cultura organizacional importa, sim, que a remuneração também importa, claro, mas no final a experiência de quem está numa equipa, de quem dá o seu tempo e a sua energia todos os dias, é profundamente marcada pela forma como é liderado. E é por isso que decidi criar este episódio em particular. Porque liderar nunca foi tão relevante e tão determinante como é hoje em dia. Vivemos numa era em que a palavra liderança está em toda a parte, nas descrições do LinkedIn, nos podcasts, nos posts inspiracionais, nos workshops de fim de semana, enfim, está por todo lado. Mas será que compreendemos realmente o que significa ser um líder? Ou será que confundimos cargos com caráter, influência com impacto ou popularidade com propósito? Se estás a ver este vídeo, provavelmente tens uma coisa em comum com milhares de pessoas que passam pelas minhas redes sociais todas as semanas. Tu lideras algo. Pode ser uma equipa, uma empresa, um projeto, um grupo comunitário ou até a tua própria família. E mesmo que aches que não, no fundo, lideras sempre pelo menos uma pessoa, a ti própria. Antes de mergulharmos a fundo no tema de hoje, deixa-me fazer-te um convite. Se ainda não subscreveste o meu canal, convido-te a fazê-lo. Ativa as notificações para teres acesso imediato aos novos conteúdos que vou publicando, porque este espaço foi criado para quem quer evoluir de forma consistente, sem atalhos nem discursos vazios. Aqui falamos sobre a verdadeira liderança, crescimento interior e performance humana. Sobre tudo aquilo que te pode ajudar a ser não só um melhor profissional, mas um ser humano mais inteiro, mais alinhado e mais livre. E já agora partilha este episódio com alguém que sabes que pode beneficiar. Um colega, um amigo, um líder da tua empresa que precisa de ouvir isto. Porque a liderança é contagiosa para o bem e para o mal. Quanto mais espalharmos boas práticas de liderança consciente, mais espaço criamos para equipas saudáveis e ambientes onde as pessoas querem realmente estar. Vivemos num mundo onde a velocidade, a tecnologia e a pressão por resultados se tornaram quase uma religião. E no meio deste ritmo, muitas vezes esquecemos de que liderar é, antes de tudo, uma responsabilidade humana. Liderança não é sobre cargos ou sobre posições hierárquicas. Não é sobre ter uma sala de canto com a melhor vista panorâmica da cidade. Liderança é impacto, é o efeito que tens nos outros. E há uma pergunta que te podes fazer para perceberes onde estás. O que é que acontece quando entras numa sala? E o que é que acontece quando sais dessa sala? A tua presença inspira, organiza e traz clareza ou gera tensão, medo e silêncio desconfortável? A tua ausência deixa espaço para que os outros floresçam ou cria um vazio que paralisa tudo? Por isso, neste episódio, trago-te um mapa dos mais úteis que existem quando falamos sobre este tema. Os 7 níveis da liderança. 5 deles vêm do modelo brilhante do John C. Maxwell, um dos maiores especialistas de sempre em liderança, e mais 2 eu próprio acrescentei, o nível 0 e o nível 7. Vamos ao nível 0, a autoliderança. A autoliderança é aquela parte do processo em que ninguém te dá um título. Não há crachá, não há cargo, não há parabéns, agora és gestor de ti mesmo. Mas é aqui que tudo começa. É a capacidade de manter os teus compromissos contigo mesmo, mesmo quando ninguém está a ver. É dizeres não ao atalho fácil, à resposta reativa e ao ego descontrolado. É o treino silencioso de cuidar do teu corpo, da tua mente, das tuas emoções, antes de exigires isso de quem está à tua volta. Já viste líderes que são brilhantes a gerir números, mas péssimos a gerir o seu próprio ego? Pessoas que transformam as suas equipas em depósitos de frustração pessoal, que despejam irritações, que usam a sua posição como escudo para as suas próprias inseguranças? Pois, o que lhes falta não é técnica, é liderança de si mesmos. E sem liderança interna, tudo o resto é uma construção altamente instável. Por isso, antes de qualquer outro nível, faz-te esta pergunta. Como é que me estou a liderar a mim mesmo ao dia de hoje? Se a resposta for incerta, está tudo bem. Isto é um processo, mas assuma a responsabilidade de o trabalhar. Porque ninguém pode liderar os outros com clareza e liberdade se vive em guerra consigo mesmo. Nível 1, posição.
Este é o nível básico, é quando recebes um cargo, um título, agora és diretora, és CEO, és o responsável da equipa. E muita gente acha que isto é liderança, mas na verdade é apenas o começo do caminho. Neste nível as pessoas seguem-te porque têm de o fazer, obedecem-te porque existe uma estrutura hierárquica, um contrato de trabalho, uma regra formal. E atenção, este nível é legítimo, todos passamos por ele. Mas é muito, muito, muito frágil. Porque basta uma decisão errada, uma reorganização interna ou até um novo chefe acima de ti para a tua autoridade desaparecer. Conheces aquele chefe que vive obcecado em relembrar o seu cargo? Frases como: sabes com quem é que estás a falar? Isto não é poder, é medo disfarçado, é um grito de insegurança. E se estás neste nível, não te culpes, porque todos começamos por aqui. Mas não podes ficar preso a este nível, porque as pessoas seguem-te com os pés, mas não com o coração. E um líder sem o coração da equipa, mais cedo ou mais tarde, quebra. O desafio do nível 1 é este: não te agarres ao poder que te foi dado para controlar e começa a construir o poder através do qual és capaz de inspirar. Nível 2, o nível da permissão. No nível 2 acontece a viragem. Aqui as pessoas começam a seguir-te porque querem e não porque são obrigadas. Seguem-te porque confiam em ti, porque sentem que as ouves, que as valorizas, que as vês como mais do que uma peça de uma engrenagem. Este nível é sobre relações e relações genuínas não se fingem. Não dá para usar um guião de como parecer simpático. Ou estás presente ou não estás. E é aqui que muitos líderes falham, confundem empatia com passividade. Acreditam que ser próximo da equipa significa deixar passar tudo, evitar conversas difíceis, não confrontar as suas pessoas sobre comportamentos tóxicos. Mas isto não é liderança, isto é medo de perder aprovação. A verdadeira liderança relacional equilibra duas coisas: coração e coluna vertebral, compaixão e clareza, empatia e direção. Pergunta-te, as pessoas seguem-me ou suportam-me? Há uma diferença gigantesca entre alguém que trabalha contigo com entusiasmo e alguém que só cumpre ordens enquanto sonha ir-se embora. Nível 3, produção. Aqui entramos no nível onde os resultados aparecem, onde a liderança deixa de ser uma promessa e começa a ser visível nos números, nos projetos entregues, no impacto gerado. As equipas ganham tração, os objetivos são atingidos e a cultura começa a consolidar-se. Mas há aqui uma armadilha muito perigosa, o culto da performance a todo o custo. Muitos líderes, fascinados pelos resultados, começam a pressionar as suas equipas até ao limite, e isso gera um exército de exaustão. Pessoas cansadas, desconectadas a trabalharem por medo ou por necessidade e sem alegria, sem criatividade e sem propósito. Resultados sem propósito é sucesso vazio, e sucesso vazio é só vaidade bem disfarçada. Por isso, se estás neste nível, lembra-te, os verdadeiros resultados nascem do alinhamento, não da pressão. Uma equipa que se sente segura, valorizada e inspirada vai sempre mais longe e de forma mais sustentável do que uma equipa que é só altamente pressionada. E deixo-te estas perguntas para refletires antes de avançarmos. O que é que a tua presença hoje está a criar? Mais clareza ou mais confusão? Mais confiança ou mais medo? Mais energia ou mais exaustão? Porque a forma como lideras agora vai definir não só os resultados da manhã, mas também influenciar todos aqueles que estão à tua volta na forma como vão escolher quem ser. Já percebemos que a liderança começa com a capacidade de liderares a ti mesmo no nível 0, passando pela posição formal no nível 1, conquistando o coração das pessoas no nível 2 e depois começar a produzir resultados concretos no nível 3. Mas a verdadeira transformação acontece quando entras no nível 4, no desenvolvimento de pessoas. Este nível muda o paradigma, porque já não se trata apenas do que tu consegues fazer ou conquistar. Aqui o foco desloca-se para fora de ti, para os outros. Deixas de ser um gestor de tarefas para te tornares um mentor, um treinador, uma potenciadora de talento. E deixa-me ser claro, nem todos estão dispostos a entrar neste nível. E porquê? Porque isso exige a coragem para abdicar do protagonismo. Significa aceitar que o teu maior sucesso não é ser o melhor da tua equipa, mas criar uma equipa de pessoas melhores do que tu. E isso fere egos frágeis. Muitos líderes falham aqui porque têm medo de se tornarem indispensáveis. Acham que se ensinarem tudo o que sabem, alguém vai ocupar o seu lugar. Mas deixa-me dizer-te, o teu lugar nunca é o cargo. O teu lugar é a tua capacidade de criar impacto. Se hoje sais de um projeto e tudo colapsa, isso não é sinal de que és indispensável. É sinal que não desenvolveste sucessores. E isso é uma falha clara de liderança. O nível 4 obriga-te a mudar a pergunta principal.
Deixas de perguntar como posso atingir mais resultados e começas a perguntar como é que eu posso ajudar esta pessoa a atingir o seu melhor potencial. Aqui entram competências completamente diferentes, como saber escutar profundamente, dar feedback construtivo, criar planos de crescimento personalizados, reconhecer não só o talento óbvio, mas também aquele potencial que está escondido que nem a própria pessoa consegue ver. E quando fazes isso, algo poderoso acontece. O ambiente muda. As pessoas sentem que estão a crescer, que têm realmente oportunidades e que são valorizadas como indivíduos. Resultado? Lealdade. Algo tão raro hoje em dia. Não uma lealdade por medo de perder o emprego, mas uma lealdade baseada no respeito, na gratidão e no sentimento de pertença. Mas aqui também existe um risco, o de usar o desenvolvimento de pessoas como uma ferramenta de vaidade. Há líderes que formam equipas apenas para reforçar a sua própria imagem. Olha quantos talentos eu criei. O foco continua a ser o ego e não o crescimento genuíno do outro. A verdadeira liderança neste nível é quase invisível. Não te importas se as pessoas mencionam o teu nome quando elas têm sucesso. Importas é que elas consigam ter sucesso, ponto. Porque já não vives através da necessidade de reconhecimento, vives através da alegria de ver os outros prosperarem. Pergunta-te com honestidade: estou a criar seguidores ou sucessores? Porque criar seguidores é fácil, basta manter as pessoas dependentes de ti. Mas criar sucessores exige humildade. Significa preparar as pessoas para um futuro em que podem não precisar de ti. E isso é que é verdadeiro serviço. Nível 5, o legado. Poucos chegam aqui e ninguém chega sozinho. O nível 5 é quando a tua liderança já não depende da tua presença física. Quando os teus valores estão tão enraizados na cultura que, mesmo depois de saíres, continuam a criar impacto. É quando percebes que a tua maior conquista não é o que fizeste, mas o que deixaste. Não é o cargo que ocupaste, mas a cultura que criaste. Não é a lista de tarefas concluídas, mas a transformação que provocaste. No nível 5, tu já representas algo maior do que tu própria. Os teus princípios, a tua forma de comunicar, a tua visão do mundo continuam a inspirar mesmo quando já lá não estás para liderar reuniões ou para assinar documentos. Isto não acontece por acaso. Isto constrói-se com entrega, com muita consistência e coerência ao longo dos anos. Não há atalhos para o legado, não se constrói um legado à pressa, com obsessão por resultados imediatos ou com uma liderança baseada na manipulação. Constrói-se quando decides viver com valores inegociáveis e criar condições para que as outras pessoas cresçam também. Quando chegas aqui, algo muda em ti. Deixas de pensar em termos de a minha equipa, o meu projeto, a minha empresa e começas a pensar em termos de o que é que eu deixo no mundo através disto. E ironicamente é aqui também que se encontra a verdadeira liberdade, porque deixas de liderar pelo medo de perder algo e começas a liderar pela alegria de contribuir. E quando lideras assim, a tua marca nunca é apenas um logotipo ou uma assinatura de e-mail. A tua marca é uma experiência emocional nas pessoas que passam por ti. Lembrando uma frase que me marcou imenso há muitos anos, que dizia: não posso viver para sempre, mas posso viver nos outros por tudo aquilo que lhes deixei. E vamos ao último nível, o nível 6, a liderança consciente. E porquê criar este novo nível? Porque os tempos mudaram. Vivemos numa era de complexidade extrema, mudanças tecnológicas, instabilidade geopolítica, novas gerações com valores diferentes e um planeta que nos dá sinais de que o modelo atual de consumo e produção precisa de ser repensado. A liderança consciente não é um bónus espiritual, é uma necessidade estratégica. A liderança consciente começa com uma pergunta simples mas profunda: em quem é que me estou a tornar enquanto lidero? E vai ainda mais longe. Que impacto têm as minhas decisões para além da minha equipa? Como é que elas afetam a comunidade, a sociedade e as gerações futuras? É quando percebes que a tua função não é só atingir resultados, mas também definir o tipo de resultados que valem a pena. Porque o como importa tanto quanto o quanto. No nível 6, o líder está atento a 3 dimensões principais: o impacto humano, o efeito das suas decisões na saúde emocional e no bem-estar das pessoas; no impacto sistémico, como é que a sua organização influencia a economia, o ecossistema empresarial e a comunidade; e em terceiro, e que não podemos esquecer, o impacto planetário, a consciência de que toda a ação empresarial tem uma pegada no planeta, seja de que ordem for. À primeira vista isto pode parecer idealista, mas a verdade é que as empresas mais sustentáveis, inovadoras e atraentes para talentos de alto nível são precisamente aquelas que incorporam este tipo de consciência. E o que é que vale a pena
trabalhar senão por ideais. E porquê este nível agora? Porque estamos num ponto de viragem. Já não basta liderar para crescer, é preciso liderar para evoluir. As novas gerações não seguem apenas salários, seguem causas. Os clientes não compram só produtos, compram valores. E as equipas de alta performance não querem apenas um emprego, querem um propósito. Este nível de liderança convida-te a ser um catalisador de transformação. Não precisas de ter todas as respostas ou ser um ativista radical, mas precisas de estar desperto para a consequência das tuas ações. Precisas de ter coragem para dizer: nós podemos ganhar dinheiro, sim, mas não vamos fazê-lo à custa da dignidade humana ou da integridade pessoal. Agora deixa-me perguntar-te: que história queres que contem sobre ti quando já não estiveres nesta função, nesta empresa ou neste mundo? Será que vão dizer que foste um chefe exigente que entregava resultados? Ou que foste uma líder que fez crescer as suas equipas como profissionais, como pessoas e que os transformou para a vida? Esta é a diferença entre um líder comum e um líder consciente. Um líder comum preocupa-se com a próxima meta. Um líder consciente preocupa-se com a próxima geração. E isto é um treino diário, não é uma medalha permanente. Todos os dias podes cair num padrão mais egocêntrico, mais imediato, mas também todos os dias podes escolher voltar à consciência, voltar a alinhar as tuas decisões com os teus valores mais profundos. Portanto, agora que conheces os 7 níveis, desde o nível 0 até o nível 6, portanto, desde a autoliderança até ao nível da liderança consciente, a pergunta é: onde é que estás? Não é onde é que gostarias de estar, mas na prática, onde é que realmente estás? O que é que dizem as pessoas à tua volta? Como é que se sentem quando estão contigo? O que é que dizem quando sais da sala? E atenção, podes estar num nível mais avançado numa área da tua vida, por exemplo, com a tua equipa direta, ou num nível mais básico noutra, por exemplo, numa parceria ou num novo projeto. A liderança é dinâmica, é viva, e isso é uma boa notícia. Significa que nunca estás preso a um só nível, podes estar sempre a crescer. Depois de atravessarmos os 7 níveis da liderança, desde a autoliderança ao legado e finalmente à consciência, chega a altura de trazer tudo isto para um lugar concreto. A tua vida, o teu dia-a-dia e as tuas relações. A pergunta central é simples, mas poderosa. Em que nível é que estás a liderar neste momento? E atenção, não vale responder automaticamente, ok? Não é sobre como é que gostarias de ser visto ou sobre como é que te descreves nas redes sociais. É sobre o que é que as pessoas à tua volta vivem contigo diariamente. Porque a liderança não é aquilo que tu achas que és, é aquilo que os outros experienciam quando trabalham contigo, quando convivem contigo, quando te seguem ou te escolhem como referência. Talvez descubras que com algumas pessoas estás no nível 4 ou 5, a inspirar, a desenvolver, a criar cultura, mas com outras ainda estejas no nível 1 ou 2, a depender do cargo ou de relações frágeis. E isso não te torna um mau líder, isso torna-te humano. E a liderança é isso mesmo, é um treino constante, um processo de evolução contínua. A chave está em reconhecer onde estás sem julgamento e usar essa consciência para avançar. Então, como é que podes crescer a partir de onde estás? Como é que podes desenvolver a tua liderança para subir de nível e, mais importante ainda, manter-te íntegro durante esse processo? Mesmo que estejas a liderar uma grande equipa, uma organização inteira ou um projeto global, lembra-te sempre, a base é a autoliderança. Se não cuidas de ti, se não tens clareza sobre quem és, se vives constantemente reativo, tudo o resto fica comprometido. Uma liderança saudável exige harmonia interna e essa harmonia não é um destino fixo, é uma prática diária. É por isso que líderes conscientes têm rotinas pessoais sólidas, desde rituais de reflexão e escrita, desde práticas de saúde física e mental, porque eles entendem que o seu estado interno define o estado do sistema que lideram. Porque uma equipa não pode estar em paz se o seu líder vive em guerra consigo mesmo. Muitas vezes subestimamos o impacto emocional de um líder, a forma de entrar numa reunião, o tom que se usa no e-mail, a forma como se olha ou não nos olhos de alguém. Tudo isso cria uma atmosfera. E essa atmosfera silenciosamente molda comportamentos, expectativas e energia coletiva. Líderes que reconhecem isso tornam-se intencionais. Sabem que a sua presença pode ser combustível ou pode ser um veneno e fazem uma escolha consciente todos os dias, serem construtores de ambientes saudáveis. E isto é ainda mais urgente num mundo onde a pressão por resultados pode facilmente desumanizar as relações. Porque se não tiveres cuidado, começas a ver as pessoas como recursos e não como seres humanos. E quando isso acontece, o custo pode ser invisível ao início, mas devastador no longo prazo. Agora vamos à parte prática. Quero deixar-te 3 exercícios simples, mas profundamente transformadores, que podes aplicar já esta semana para evoluir como líder.
O primeiro exercício é o espelho 360 graus. Escolhe 3 pessoas diferentes com quem trabalhas diretamente. Pode ser alguém da tua equipa, um colega de igual hierarquia ou até um superior ou parceiro. Faz-lhes esta pergunta: quando pensas em mim, qual é a primeira palavra que te vem à cabeça? E depois escuta, não expliques, não te justifiques, não entres em modo defensivo. Apenas escuta o que eles têm a dizer e toma notas. Este pequeno exercício dá-te uma visão poderosa sobre como é que a tua liderança é realmente percepcionada e pode revelar pontos cegos que nunca imaginaste. Exercício 2, o ritual da autoliderança. Reserva 10 minutos por dia só para ti, pode ser ao acordar ou antes de dormir. Usa este tempo para refletir sobre o teu estado emocional, para escrever uma pequena nota sobre algo que fizeste bem e algo que queres melhorar e para te reconectares com o propósito que te move. Não é um diário de produtividade, é um espaço de alinhamento pessoal. Porque liderar os outros começa sempre por te liderares a ti mesmo. Exercício 3, um nível acima. Olha para os 7 níveis da liderança, do 0 ao 6, e escolhe um onde sentes que tens mais margem de crescimento. Define uma ação específica que podes tomar já esta semana para subir um nível nessa área. E aqui ficas com um exemplo. Se estás muito preso ao nível 1, ao nível da posição, foca-te em construir uma relação autêntica com uma pessoa da tua equipa. Sem falar de objetivos ou resultados, apenas escuta, ouve a outra pessoa. Se queres desenvolver mais pessoas, no nível 4, agenda uma conversa de mentoria ou coaching com alguém que nunca teve essa atenção antes. Se estás a trabalhar o nível 6, ao nível da consciência, reflete sobre uma decisão estratégica e pergunta-te: que impacto terá isto a longo prazo para além do resultado imediato? A ideia é muito simples, um passo pequeno, mas intencional em direção a um nível superior. A liderança não é estática, não é um título que conquistas uma vez e está feito. Não é uma licenciatura, um mestrado ou um doutoramento. Não é um diploma. É uma escolha diária, uma prática, um compromisso com algo maior do que tu mesmo. E se há algo que quero que leves deste episódio é isto: liderar é servir. Servir as pessoas, servir a visão, servir um futuro mais consciente. Então pergunta-te: quem me torno todos os dias enquanto lidero? Que legado emocional estou a deixar nas pessoas com quem me cruzo? Se estas perguntas te fazem sentido e ressoam contigo, faz uma pausa e responda a cada uma delas ainda hoje. Não a diz este tipo de reflexão, porque a forma como lideras pode estar a influenciar muitas vidas e muito mais do que imaginas. Para terminar, deixa-me fazer-te 3 convites. Primeiro, subscreve o canal e ativa as notificações para continuares a receber este tipo de conteúdos altamente transformadores. Em segundo, partilha este episódio com alguém que lidera ou alguém que precisa de voltar a liderar-se a si mesmo. E em terceiro, se queres ser sério ou séria quanto à tua evolução como líder, vê como os meus programas de coaching podem ser o próximo passo para o teu crescimento em joaocordeiro.com. Porque liderar é sobre inspirar, elevar e deixar cada espaço melhor do que o encontraste. Deixo-te com um forte abraço, até ao próximo vídeo.